Você já acordou um dia achando que sua vida estava perfeita e descobriu que tudo era uma mentira? 5 dias. Era só isso que faltava para eu me casar com o homem que eu amava há 4 anos. O vestido estava pronto, o bolo encomendado, os convidados confirmados. Eu estava radiante contando os minutos para me tornar esposa. Até que um e-mail mudou absolutamente tudo. Um simples e-mail de confirmação de reserva, que não deveria existir. Uma reserva feita pelo meu noivo e pelo meu padrinho para um destino que eu nunca soube que eles iriam juntos. Já passou pela sua cabeça que as pessoas mais próximas de você podem estar escondendo o maior segredo da sua vida? Me conta nos comentários. Você já teve uma descoberta que virou seu mundo de cabeça para baixo? Porque o que eu vou contar para vocês hoje vai mostrar como 5 dias podem destruir anos de ilusão. E como uma simples reserva de hotel pode revelar uma verdade que ninguém estava preparado para ouvir. Era uma terça-feira comum quando minha vida desabou. Eu estava no escritório terminando uns relatórios antes de sair mais cedo para resolver os últimos detalhes do casamento, quando o e-mail chegou. No meio de dezenas de mensagens sobre trabalho, orçamentos de fornecedores e confirmações de convidados, havia um que não fazia sentido nenhum. Confirmação de reserva. Resort Paradise Bay, check-in 1503. Meu coração deu um pulo. O casamento era no dia 20. Por que diabos o Carlos faria uma reserva para uma semana antes? E por que eu não sabia de nada? Pensei que fosse erro. Talvez uma reserva antiga que ele esqueceu de cancelar ou alguma confusão do sistema do resort. Mas quando abri o e-mail completo, vi 2 nomes na reserva: Carlos Henrique Santos e Diego Augusto Ferreira. Diego, meu padrinho de casamento, o melhor amigo do Carlos desde a faculdade. Uma sensação estranha tomou conta do meu estômago. Eles nunca tinham viajado juntos. Aliás, Diego sempre dizia que odiava a praia, que preferia 1000 vezes uma cerveja no bar do que areia entre os dedos dos pés. E Carlos? Carlos me disse na semana passada que ia ficar em casa organizando as últimas coisas para a cerimônia, checando se estava tudo certo com o buffet e com o padre. Respirei fundo e tentei encontrar uma explicação lógica. Talvez fosse uma despedida de solteiro surpresa que eles estavam organizando. Mas em Resort Paradise Bay, um lugar que eu morria de vontade de conhecer e que Carlos sempre disse ser caro demais para nós? E 5 dias antes do casamento? Isso não fazia o menor sentido. Peguei o telefone para ligar para ele, mas hesitei. E se fosse realmente uma surpresa para mim? E se eu estava estragando algo especial que eles tinham planejado? Mas a sensação ruim no meu peito só crescia. Você já teve uma daquelas intuições que parece um alarme tocando na sua cabeça? Era exatamente isso que eu estava sentindo. Resolvi ligar para a Mariana, minha irmã mais velha, que sempre foi minha confidente. Ela atendeu no segundo toque. Oi, Mari, tudo bem? Escuta, aconteceu uma coisa estranha aqui. Contei para ela sobre o e-mail e sobre a sensação que eu estava tendo. Ana, calma. Pode ser qualquer coisa. Mas por que você não liga direto para o Carlos e pergunta? Ela disse, sempre prática. É que eu tenho medo de estar paranoica. E se for surpresa? Ou você está paranoica, ou sua intuição está tentando te avisar de alguma coisa. E geralmente, quando a gente sente que algo está errado, é porque está mesmo. Desliguei o telefone ainda mais confusa, mas decidi investigar por conta própria antes de confrontar qualquer um. Abri meu laptop e comecei a fuçar. Resort Paradise Bay, um lugar paradisíaco no litoral sul, conhecido por ser um refúgio romântico para casais. Não era exatamente o tipo de lugar que 2 amigos escolheriam para uma despedida de solteiro. Quanto mais eu pesquisava, mais meu coração acelerava. O resort tinha suítes com hidromassagem, jantares à luz de velas na praia, pacotes de lua de mel. Que tipo de despedida de solteiro seria essa? E por que, em 4 anos de namoro, Carlos nunca tinha mencionado uma amizade tão íntima com Diego a ponto de querer viajar sozinho com ele dias antes do nosso casamento? Foi aí que lembrei de algumas coisas que eu tinha achado estranhas nos últimos meses, mas que na época pareciam sem importância. Carlos e Diego começaram a sair mais juntos. Assuntos de trabalho, Carlos sempre explicava.
Diego aparecia em casa sem avisar e eles ficavam conversando em voz baixa na varanda. Quando eu me aproximava, mudavam de assunto rapidamente. E tinha aquela vez, há uns 2 meses, que cheguei em casa mais cedo e encontrei Diego saindo do meu quarto. Ele disse que estava procurando o Carlos, que tinha pegado um carregador emprestado. Na época achei normal, mas agora, por que ele estaria no meu quarto se o Carlos estava na sala? Minha mente começou a conectar pontos que eu não queria conectar. As saídas misteriosas, as conversas interrompidas, os olhares que eu flagrava entre eles às vezes e que duravam 1 segundo a mais do que deveriam durar entre amigos. Eu estava ficando louca ou havia algo muito errado acontecendo ali? Olhei novamente para o e-mail. Check-in, 15 de março. Faltavam exatamente 5 dias para o meu casamento. 5 dias para o que deveria ser o dia mais feliz da minha vida. E meu noivo estaria em um resort romântico com meu padrinho de casamento. Você já sentiu o chão se abrindo debaixo dos seus pés? Foi exatamente isso que aconteceu comigo naquele momento. Porque pela primeira vez em 4 anos de relacionamento, eu estava começando a desconfiar que talvez não conhecesse o homem com quem eu estava prestes a me casar. Você já teve aquela sensação horrível de que todo mundo sabia de algo menos você? Sentado ali na frente do computador, olhando para aquele e-mail maldito, minha mente começou a fazer conexões que eu não queria fazer. Porque agora que eu parava para pensar, os sinais estavam todos ali, gritantes, óbvios. Como eu pude ser tão cega? Tudo começou há uns 6 meses, logo depois que Carlos conseguiu aquela promoção no trabalho. Ele ficou mais distante, mais reservado. Eu achei que fosse estresse da nova posição, mais responsabilidade, você sabe como é. Mas foi também quando Diego começou a aparecer mais em casa. Muito mais. Antes, Diego vinha para nossos encontros de fim de semana, para as festas, para os churrascos. Coisa normal de melhor amigo. Mas de repente ele estava na minha casa 2, 3 vezes por semana, sempre com uma desculpa. Vim buscar um livro que emprestei para o Carlos. Preciso conversar sobre trabalho. Estava passando aqui perto. E Carlos nunca achava estranho. Aliás, ele parecia até feliz com a presença constante do Diego. Lembro de uma vez. Era uma quinta-feira à noite. Eu estava preparando o jantar quando Diego chegou sem avisar. Carlos estava no chuveiro. Diego ficou esperando na sala. Mas eu notei que ele estava nervoso, mexendo no celular o tempo todo, como se estivesse esperando alguma mensagem importante. Quando Carlos desceu, eles se cumprimentaram de um jeito diferente. Um abraço mais longo, um olhar que durou segundos demais. Na época pensei, que legal que eles são amigos tão próximos. Hoje eu me pergunto como fui tão ingênua. E as conversas sussurradas? Meu Deus, quantas vezes eu chegava na sala e eles paravam de falar abruptamente, como 2 crianças planejando uma travessura. Sobre o que vocês estavam falando? Eu perguntava. Coisa de trabalho, Carlos respondia sempre. Você não ia entender, é muito técnico. Que arrogância, né? Como se eu fosse burra demais para entender o trabalho do meu próprio noivo. Teve uma noite que marcou demais na minha memória. Era aniversário da minha mãe, 3 meses atrás. Estávamos todos reunidos na casa dela quando o celular do Carlos começou a tocar insistentemente. Ele olhou, ficou vermelho e disse que era trabalho, que precisava atender. Saiu para o quintal e ficou quase 1 hora falando baixinho ao telefone. Quando voltou, estava diferente. Mais animado, sorrindo à toa. Minha irmã até comentou, nossa, que ligação boa foi essa? Ele deu uma risada estranha e disse que tinha resolvido um problema importante no trabalho. Mas sabe o que me intrigou mesmo? No dia seguinte, Diego ligou perguntando como tinha sido a festa. Detalhe, Diego nunca ligava para saber de festas de família, e tinha algo na voz dele, uma intimidade quando falava sobre a noite anterior, como se ele soubesse de coisas que eu não sabia, como se ele tivesse participado da festa de alguma forma. E as mudanças no comportamento do Carlos. Ele começou a cuidar mais da aparência. Academia quase todos os dias, roupas novas, um perfume diferente que eu nunca tinha visto. Quando eu perguntava sobre o perfume novo, ele dizia que Diego tinha recomendado. Tudo era Diego isso, Diego aquilo. Diego recomendou esse restaurante,
Diego falou sobre esse filme, Diego sugeriu essa viagem. Era como se Diego tivesse se tornado a referência principal na vida do meu noivo. Você já reparou quando alguém que você ama começa a mudar os gostos de forma súbita? Carlos sempre odiou praia, sempre preferiu montanha, ar puro, friozinho. Mas de uns tempos para cá ele vivia falando sobre resorts na praia, sobre como seria legal fazer uma viagem para o litoral. Eu ficava animada, pensando que finalmente conseguiria convencê-lo a fazer nossa lua de mel em algum lugar com mar e areia. Agora eu entendo por que ele desenvolveu esse interesse repentino por praia. E os presentes estranhos? Carlos nunca foi muito de dar presentes caros ou elaborados. Não por ser mão de vaca, mas porque ele sempre dizia que preferia gastar dinheiro com experiências do que com objetos. Mas nos últimos meses, apareceram várias coisas novas em casa que eu não sabia de onde vinham. Uma garrafa de vinho carissima, um quadro moderno para a sala, até mesmo aquelas velas aromáticas importadas que custam uma fortuna. Quando eu perguntava, ele sempre tinha uma explicação vaga. Ganhei de um cliente, promoção na loja, achei numa liquidação. O que mais me dói hoje é lembrar da minha própria reação a todos esses sinais. Eu estava tão feliz com os preparativos do casamento, tão envolvida com vestido, decoração, lista de convidados, que quando Carlos ficava distante ou estranho, eu pensava, coitado, deve estar nervoso com o casamento. Quando ele saía mais vezes à noite, eu pensava, ainda bem que ele está aproveitando os últimos meses de solteiro com os amigos. Eu estava justificando tudo, encontrando explicações inocentes para comportamentos que hoje me parecem gritantemente suspeitos. Tenho uma memória que me persegue. Há 2 meses, numa sexta-feira, cheguei em casa mais cedo do trabalho e encontrei Carlos e Diego na varanda, sentados bem próximos um do outro, conversando baixinho. Eles se afastaram rapidamente quando me viram. Diego levantou com pressa e disse que estava de saída. Carlos ficou sem graça, mexendo no cabelo, evitando meu olhar. Naquela hora, um arrepio passou pela minha espinha. Uma intuição estranha, um pressentimento que eu empurrei para debaixo do tapete porque não queria acreditar no que minha mente estava sussurrando. Agora, sentada aqui com esse e-mail na tela, todos esses momentos passam na minha cabeça como um filme de terror. Cada sinal ignorado, cada desculpa aceita, cada intuição sufocada. Como eu fui tão tola! Como deixei que isso chegasse tão longe, sem confrontar a realidade que estava bem na minha frente? Você já se sentiu a pessoa mais burra do mundo? Já teve vontade de voltar no tempo e sacudir a si mesmo, gritando, acorda, pelo amor de Deus? Porque era exatamente isso que eu estava sentindo. 6 meses de sinais claros, 6 meses sendo enganada por 2 pessoas que eu amava e confiava completamente. E o pior de tudo, faltavam apenas 5 dias para eu cometer o maior erro da minha vida, casando com um mentiroso. Já passaram pela experiência de ouvir algo que não deveriam e que mudou tudo. Depois de passar a noite inteira relembrando todos os sinais que ignorei, decidi que precisava de respostas. Não conseguia mais fingir que estava tudo normal. Era quarta-feira, faltavam 4 dias para o casamento e eu estava decidida a descobrir a verdade. Carlos saiu cedo para resolver umas coisas do trabalho, mais uma das desculpas vagas que eu estava aprendendo a questionar. Aproveitei que ele esqueceu o celular carregando no quarto. Sei que foi errado, sei que foi invasão de privacidade, mas naquele momento eu não me importava mais com ética. Eu precisava saber. O coração batia descompassado enquanto eu digitava várias senhas possíveis. Nossa data de namoro, meu aniversário, o dele. Nada funcionava. Até que tentei a data de nascimento do Diego. E funcionou. O estômago revirou quando a tela desbloqueou. Por que diabos a senha do celular do meu noivo era o aniversário do melhor amigo dele? Abri o WhatsApp com as mãos tremendo. E ali estava. Uma conversa interminável entre Carlos e Diego que subia por meses. Meses de mensagens que eu nunca soube que existiam. As primeiras que vi foram recentes, de ontem à noite. Você tem certeza que ela não desconfia? Diego, relaxa, ela não suspeita de nada. Está ocupada demais com o casamento. Carlos, e depois? O que vamos fazer depois de tudo? Diego, depois conversamos. Agora foca no que combinamos.
Carlos, que conversa era essa? Depois de que tudo, meu sangue gelou nas veias. Continuei rolando para cima, lendo mensagens mais antigas. Era como descobrir uma vida paralela do meu noivo. Uma vida da qual eu não fazia parte. Mal posso esperar pelo resort. Vai ser perfeito. Diego, de 2 semanas atrás, também estou ansioso. Vai ser nosso momento. Carlos, e se alguém nos reconhecer lá? Diego, ninguém vai nos reconhecer. É longe daqui e nós merecemos isso. Carlos, nosso momento? Eles mereciam o quê? Eu estava lendo aquilo como se fosse ficção, como se não pudesse estar acontecendo comigo. Mas estava. E ficava pior. Foi quando o telefone tocou na minha mão. Era Diego ligando. Sem pensar direito, atendi fingindo ser o Carlos. Oi, amor, você esqueceu o celular em casa? A voz do Diego era doce, íntima, carinhosa. Amor? Ele tinha me chamado de amor? Fiquei muda. Carlos, você está aí? Sou eu, consegui sussurrar. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Depois de alguns segundos que pareceram horas, Diego falou com a voz completamente mudada. Ana, o que você está fazendo com o celular do Carlos? Eu que pergunto o que você está fazendo ligando para o meu noivo e chamando ele de amor, explodi. Todas as semanas de suspeita, toda a ansiedade reprimida saiu de uma vez. Ana, calma, deixa eu explicar. Explicar o quê, Diego? As mensagens sobre o resort, sobre nosso momento, sobre vocês merecerem isso? Minha voz estava subindo de tom. Explicar por que você chama meu noivo de amor? Silêncio novamente. Um silêncio que disse mais do que 1000 palavras. Você já teve um momento em que o silêncio de alguém confirmou seus piores medos? Ana, por favor, não é o que você está pensando. A voz dele estava trêmula agora. Não é o que eu estou pensando? Então me explica o que eu estou pensando errado. Me explica essas mensagens. Me explica por que vocês estão planejando uma viagem romântica 5 dias antes do meu casamento. Eu preciso falar com o Carlos primeiro. Você vai falar comigo agora, gritei. Eu tenho o direito de saber o que está acontecendo na minha própria vida. Foi aí que ouvi algo que me fez desabar completamente. Do outro lado da linha, uma voz ao fundo. Uma voz que eu conhecia muito bem. Era Carlos falando. Quem é? É ela? E a resposta do Diego. Ela descobriu. Eles estavam juntos. Naquele exato momento, eles estavam juntos. E pela naturalidade da conversa, era óbvio que isso não era novidade. Era rotina, era intimidade, era cumplicidade de quem tem segredos compartilhados há muito tempo. Carlos está aí com você? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Ana, olha, a gente precisa conversar pessoalmente. Passa o telefone para ele, agora. Ouvi um murmúrio, passos, e então a voz do Carlos. Ana, amor, calma, vamos conversar quando eu chegar em casa. Não me chama de amor, não depois de eu ter ouvido você sendo chamado de amor por outro homem. Eu estava gritando e chorando ao mesmo tempo. Era um desespero que nunca tinha sentido na vida. Ana, você não entendeu direito. Eu entendi perfeitamente. Vocês dois estão juntos há meses planejando uma viagem romântica, se falando que nem namorados, e eu aqui feito uma idiota organizando meu casamento. Não é assim. Deixa eu explicar. Explicar o quê? Como vocês conseguiram me enganar por tanto tempo? Como conseguiram rir da minha cara enquanto eu escolhia vestido de noiva? A ligação ficou muda. Eu podia ouvir a respiração dos dois do outro lado, provavelmente se olhando, decidindo o que dizer. Você já sentiu que sua vida inteira era uma mentira? Que tudo que você acreditava era falso? Desliguei o telefone e me joguei na cama, soluçando descontroladamente. 4 anos de relacionamento. 4 anos acreditando em alguém que estava vivendo uma dupla vida. E o pior, meu padrinho de casamento, a pessoa que deveria me proteger e me apoiar no altar, era a mesma pessoa que estava destruindo minha vida. Mas sabe o que mais me doía? Não era só a traição, era a humilhação. Quantas pessoas sabiam? Quantos amigos em comum estavam rindo pelas costas da noiva enganada? Porque uma coisa eu tinha certeza: segredos assim
não ficam só entre duas pessoas. Você já se perguntou quantas pessoas ao seu redor sabem de algo sobre sua vida que você não sabe? Depois daquela ligação devastadora, uma paranoia tomou conta de mim. Se Carlos e Diego conseguiram esconder isso por tanto tempo, quem mais estava envolvido? Quem mais estava mentindo na minha cara? Liguei para o trabalho dizendo que estava doente, o que não era mentira. Eu realmente estava me sentindo péssima e decidi investigar. Se eu ia cancelar meu casamento, e naquele momento eu já sabia que ia, eu precisava saber a extensão da traição. Precisava saber quem eu podia confiar e quem estava rindo da minha cara. Comecei pela Fernanda, minha melhor amiga desde a faculdade e minha madrinha de casamento. Se alguém sabia de alguma coisa, seria ela. Marquei de nos encontrarmos no café que frequentávamos sempre, fingindo que queria conversar sobre os últimos detalhes da cerimônia. Fer, posso te perguntar uma coisa? Comecei observando cada reação dela. Você já notou alguma coisa estranha entre o Carlos e o Diego? Ela quase engasgou com o café. Estranha como? Sei lá. Eles muito próximos, saindo muito juntos. Eu estava testando, observando se ela sabia de algo. O rosto da Fernanda mudou completamente. Ela ficou vermelha. Começou a mexer nervosamente na colher do café, evitando meu olhar. Todos os sinais de quem estava escondendo algo. Ana, por que você está perguntando isso? Responde primeiro a minha pergunta, Fer. Você já notou algo estranho? Silêncio. Um silêncio longo demais para ser inocente. Foi aí que meu mundo desabou ainda mais. Minha melhor amiga sabia. Pela expressão no rosto dela, era óbvio que ela sabia. Há quanto tempo você sabe? Perguntei direto ao ponto. Ana, Ela tentou se esquivar. Fer, há quanto tempo? Ela suspirou fundo, como quem carregava um peso há muito tempo. Uns 3 meses. 3 meses. Minha melhor amiga sabia há 3 meses que eu estava sendo traída e não me contou. 3 meses vendo eu escolher flores, provar doces, experimentar vestidos, falando animada sobre minha lua de mel, e ela ali, fingindo alegria, sabendo que tudo era uma farsa. Como você descobriu? Eu os vi juntos num restaurante. Não era um encontro de amigos, Ana. Era óbvio que era outra coisa. Eles estavam de mãos dadas, se beijaram na mesa. Mãos dadas, beijos, em público. E eu em casa esperando meu noivo chegar do trabalho. E você decidiu não me contar? Minha voz estava subindo novamente. Eu fiquei em dúvida. Não sabia se era coisa da minha cabeça, se eu tinha visto direito. Você viu eles se beijando e achou que podia ser coisa da sua cabeça? Ana, eu não sabia como te contar. Faltava pouco tempo para o casamento, você estava tão feliz, eu pensei. Você pensou o quê? Que era melhor me deixar fazer papel de ridícula no altar? Fernanda começou a chorar. Eu queria te contar, juro que queria, mas toda vez que eu ia falar, você chegava animada contando sobre alguma coisa do casamento e eu não conseguia destruir sua felicidade. Minha felicidade? Qual felicidade, Fer? A felicidade baseada numa mentira? Você preferia me deixar descobrir no altar, na frente de todos os convidados? Não, claro que não. Eu estava tentando encontrar o momento certo. O momento certo. Em 3 meses, você não encontrou um momento certo para contar para sua melhor amiga que ela estava sendo traída. A conversa estava chamando atenção no café. Pessoas olhando, sussurrando. Mas eu não me importava mais. Minha vida privada já era piada mesmo, aparentemente. Quem mais sabe, Fer? Como assim? Não se faz de desentendida comigo. Quem mais do nosso grupo sabe que eu sou a idiota enganada da história? Ela hesitou novamente. E nessa hesitação, eu vi que a situação era pior do que imaginava. Fer, eu estou perguntando quem mais sabe. A Carla também viu eles juntos uma vez. E o Rafael comentou que achou estranho eles saindo sempre sozinhos. Carla, Rafael. Metade do meu círculo social sabia que eu estava sendo traída. Enquanto eu mandava mensagens no grupo de amigas, falando sobre meu vestido, sobre as alianças, sobre como estava ansiosa para o grande dia, eles sabiam que tudo era uma farsa. Você já se sentiu o último palhaço do circo? A pessoa sobre quem todos falam e riem pelas costas? Era exatamente assim que eu estava me sentindo. Traída não só pelo noivo e pelo padrinho,
mas por um grupo inteiro de pessoas que fingiam se importar comigo. E vocês fizeram o quê? Criaram um grupo secreto para rir da minha cara? Ana nunca foi assim. Ninguém riu de você. Todo mundo ficou chocado. Ninguém sabia o que fazer. Ninguém sabia o que fazer? A coisa certa, contar a verdade. Me levantei da mesa, peguei minha bolsa. Não aguentava mais olhar para ela. Ana, espera. Não vai embora assim. Ir embora como, Fer? Como quem descobriu que não pode confiar em ninguém. Como quem descobriu que estava vivendo numa mentira enquanto todo mundo assistia calado. Por favor, vamos conversar direito. Conversar direito? Igual vocês conversaram direito sobre mim pelas minhas costas por 3 meses? Saí do café deixando ela chorando na mesa, mas não sentia pena. Sentia raiva. Uma raiva profunda de perceber que não era só o Carlos que tinha me traído. Era todo um sistema de pessoas que decidiram que eu não merecia saber a verdade sobre minha própria vida. No carro peguei o celular e abri o grupo de WhatsApp dos nossos amigos. Aquelas mensagens alegres sobre o casamento, os votos de felicidade, as perguntas sobre os preparativos. Tudo fake, tudo mentira. Pessoas fingindo interesse e felicidade enquanto sabiam que eu estava sendo feita de idiota. Você já teve vontade de explodir a vida inteira e começar do zero? Porque era exatamente isso que eu estava sentindo. Não era só um casamento que eu precisava cancelar, era uma vida inteira que eu precisava reconstruir, longe de pessoas que achavam normal mentir na minha cara. Você já teve aquele momento em que encontra a prova definitiva de algo que já suspeitava? Depois de descobrir que metade dos meus amigos sabia da traição, eu estava decidida a encontrar evidências concretas. Não queria mais viver de suspeitas ou meias-verdades. Queria fatos. Queria provas que ninguém pudesse negar ou tentar explicar. Cheguei em casa ainda tremendo de raiva da conversa com a Fernanda. Carlos não tinha voltado. Provavelmente, ainda estava com Diego decidindo que história inventar para mim. Aproveitei para vasculhar a casa atrás de qualquer coisa que confirmasse o que eu já sabia no coração. Comecei pelo escritório dele. Carlos sempre foi organizado com dinheiro. Guardava todos os comprovantes e extratos numa pasta arquivo. Se eles estavam gastando dinheiro juntos, se estavam planejando viagens, tinha que ter rastro em algum lugar. Abri a gaveta onde ele guardava os documentos financeiros e comecei a procurar pelos extratos dos últimos meses. No começo, estava tudo normal. Conta de luz, supermercado, cartão de crédito com gastos usuais. Mas quando cheguei no extrato de março, meu sangue gelou. Lá estava. Um Pix de R$ 2.850 para Diego Augusto Ferreira. Data: 15 de fevereiro. Descrição: nossa viagem. Nossa viagem. Não despedida de solteiro. Não confraternização. Nossa viagem. Como se eles fossem um casal planejando uma lua de mel. Continuei folheando e encontrei mais, muito mais. Janeiro. Pix de R$ 1.200 para Diego. Descrição: jantar especial. Dezembro. R$ 890. Descrição: presente que você merece. Novembro. R$ 2.100. Para nosso apartamento. Para nosso apartamento? Que apartamento? Eles tinham um apartamento juntos? Minha cabeça estava girando. Durante meses, enquanto eu economizava cada centavo para o casamento, recusando roupas, deixando de sair com as amigas para guardar dinheiro para nossa festa, Carlos estava gastando fortunas com Diego. Dinheiro que deveria ser nosso, que deveria estar sendo usado para construir nossa vida juntos. Peguei meu celular e abri o aplicativo do banco. Se Carlos estava mandando dinheiro para Diego, eu queria ver tudo. Queria entender a extensão dessa situação. Logei na nossa conta conjunta, aquela que abríamos para juntar dinheiro para o casamento, para os móveis da casa, para nosso futuro. Que futuro? Que piada! O que vi me deixou sem ar. Nos últimos 6 meses, Carlos tinha transferido mais de R$ 15.000 da nossa conta conjunta para Diego. R$ 15.000. Dinheiro que era meu também, dinheiro que eu depositava religiosamente todo mês, acreditando que estava construindo nosso futuro juntos. Você já sentiu que foi roubada pela pessoa que mais confiava no mundo? Não era só traição emocional. Era roubo.
Carlos estava literalmente roubando dinheiro nosso para bancar a vida de luxo com o amante. Continuei investigando as transações. As descrições eram ainda mais revoltantes. Para meu amor, nosso fim de semana, você vale cada centavo para nossa felicidade. Eram mensagens de namorado apaixonado usando o dinheiro que eu suava para ganhar. E teve uma transação que me fez querer vomitar. R$ 3.200 com a descrição, para quando ela descobrir nosso plano B. Plano B? Eles tinham um plano B para quando eu descobrisse? Eles estavam planejando fugir juntos com o meu dinheiro? Nesse momento, ouvi a chave na porta. Carlos chegando em casa, provavelmente preparado com alguma desculpa elaborada, alguma história para explicar tudo. Mas, desta vez, ele ia ter que explicar números. Ia ter que explicar por que estava roubando da nossa conta para bancar a vida com outro homem. Ana, você está aí? A voz dele ecoou pela casa. Não respondi. Estava organizando todos os extratos na mesa da sala, preparando minha artilharia. Cada comprovante, cada Pix, cada transferência suspeita. Não ia ser só uma conversa sobre sentimentos. Ia ser sobre dinheiro, sobre roubo, sobre como ele destruiu não só nosso relacionamento, mas também nossa situação financeira. Escutei os passos dele subindo a escada, procurando por mim. Ana, onde você está? Precisamos conversar sobre hoje de manhã. Estou aqui na sala, gritei. E pode descer que realmente precisamos conversar. Você já preparou uma emboscada para alguém que te traiu? A sensação é estranha. Uma mistura de nervosismo, raiva e satisfação antecipada. Porque pela primeira vez desde que tudo começou, eu estava no controle. Eu tinha as cartas na mão. Eu tinha as provas. Ouvi ele descendo devagar, provavelmente ensaiando mentalmente o que ia dizer. Mas não tinha desculpa no mundo que explicasse aqueles extratos. Não tinha conversa que justificasse ele ter gastado R$ 15.000 da nossa conta conjunta com outro homem. Quando Carlos apareceu na porta da sala, o rosto dele mudou completamente ao ver todos os papéis espalhados na mesa. Ele sabia que tinha sido pego. Finalmente, definitivamente pego. Ana, o que é isso tudo? Isso, Carlos, é a prova de que você não é só um traidor. Você é um ladrão. Ele ficou pálido, se aproximando lentamente da mesa, como quem se aproxima de uma bomba prestes a explodir. R$ 15.000, Carlos. R$ 15.000 da nossa conta que você mandou para seu namoradinho nos últimos 6 meses. Joguei os extratos na direção dele. Explica isso. Explica por que você estava bancando uma vida de luxo com outro homem usando dinheiro que era meu também. O silêncio dele disse tudo. Não tinha explicação. Não tinha desculpa. Finalmente eu tinha algo que ele não conseguia negar, não conseguia distorcer, não conseguia transformar em mal-entendido. E sabe o que mais me revolta? Continuei levantando um comprovante específico. Esse Pix aqui, para quando ela descobrir nosso plano B. Vocês estavam planejando fugir com o meu dinheiro, estavam planejando me roubar e desaparecer juntos. Carlos finalmente falou com a voz trêmula. Ana, não é bem assim. Não é bem assim? Explodi. Então me explica como é. Me explica como R$ 15.000 da nossa conta viraram nossa viagem, nosso apartamento, para meu amor. Você já viu alguém sendo pego em flagrante delito sem ter como escapar? O desespero no olhar do Carlos era quase satisfatório. Depois de semanas me sentindo burra, manipulada e humilhada, finalmente eu estava vendo ele no desespero que eu senti. Mas sabe o que mais me doía? Não eram nem os R$ 15.000. Era saber que enquanto eu economizava no almoço para depositar mais dinheiro na nossa conta, ele estava transferindo esse dinheiro para impressionar outro homem. Enquanto eu sonhava com nosso futuro, ele estava literalmente comprando um futuro diferente com outra pessoa. Você já viu alguém tentando explicar o inexplicável? Carlos ficou ali parado, olhando para os extratos espalhados na mesa como se fossem bombas prestes a explodir. O silêncio foi se alongando, até que ele finalmente abriu a boca para falar a maior mentira que eu já ouvi na minha vida. Ana, você não entendeu direito. Esse dinheiro é empréstimo. Diego estava passando por dificuldades financeiras e eu ajudei. Empréstimo?
Ele tinha coragem de olhar na minha cara e falar que 15 mil reais com descrições como para meu amor e nossa viagem era um empréstimo. Empréstimo? Peguei um dos comprovantes e lia em voz alta. Para quando ela descobrir nosso plano B, que tipo de empréstimo é esse, Carlos? Ele passou a mão pelo cabelo, aquele gesto nervoso que eu conhecia tão bem. Ana, deixa eu te explicar. Explica então, explodi. Explica por que você está gastando o dinheiro da nossa conta conjunta para bancar a vida de outro homem. Explica por que você chama ele de amor nas mensagens. Explica por que vocês têm um apartamento juntos. Nós não temos apartamento juntos. Não mente mais para mim, gritei jogando outro comprovante na cara dele. Está aqui, Carlos, para nosso apartamento, R$2.100. Você acha que eu sou idiota? Foi aí que ele quebrou, completamente. Vi nos olhos dele o momento exato em que ele percebeu que não tinha mais como mentir, não tinha mais como inventar desculpas. As máscaras caíram todas de uma vez. Ana, eu não queria que você descobrisse assim. Como você queria que eu descobrisse? No altar, na nossa lua de mel, quando? Ele se sentou no sofá com a cabeça entre as mãos. Eu não sabia como te contar. Contar o quê, Carlos? Que você é gay? Que está apaixonado pelo seu melhor amigo? Que nosso relacionamento todo foi uma farsa? Não foi farsa. Eu te amo, Ana. Você tem que acreditar. Você já ouviu algo tão absurdo que chegou a dar risada de nervoso? Você me ama. Você me ama. Você tem uma relação amorosa com outro homem há meses. Gasta nosso dinheiro com ele. Planeja fugas românticas e você me ama. É complicado. Complicado? Sabe o que é complicado, Carlos? É descobrir que sua vida inteira é mentira há 5 dias do seu casamento. Ele levantou, tentou se aproximar de mim. Ana, por favor, deixa eu explicar direito. Não chega perto de mim, recuei. Não você, não agora. Agora você vai me contar tudo. Desde quando isso começou, desde quando você está me enganando, desde quando nossa relação virou teatro. Carlos respirou fundo e começou a falar. E o que ele me contou foi pior do que qualquer pesadelo que eu poderia imaginar. Começou há uns 8 meses. Eu estava confuso com os meus sentimentos, sempre estive, mas quando você começou a falar de casamento, de filhos, de futuro, eu entrei em pânico. 8 meses. Ele estava me enganando há 8 meses. Enquanto eu sonhava acordada com nosso casamento, ele estava vivendo uma crise de identidade às minhas custas. E o Diego? Diego sempre foi especial para mim, desde a faculdade. Mas eu nunca tinha admitido, nem para mim mesmo. E quando vocês começaram, ele hesitou, como se ainda estivesse decidindo o quanto de verdade me contar. Há 6 meses, numa noite que você foi viajar a trabalho. 6 meses. Eu lembrava daquela viagem. Era para São Paulo, uma conferência de 3 dias. Liguei para ele todas as noites, preocupada, com saudade. E ele estava com outro homem na minha própria casa. Na nossa casa? Ana. Respondeu, foi na nossa casa, na nossa cama. O silêncio dele foi a resposta. Senti o mundo girando, as pernas bambeando. Eles transaram na minha cama, na cama onde eu dormia todas as noites, onde eu sonhava com nosso futuro juntos. Corri para o banheiro e vomitei tudo que tinha no estômago. Não era só nojo físico, era nojo emocional, psicológico. Nojo de ter sido enganada, manipulada, usada como fachada para um homem que nem sabia quem era. Quando voltei para a sala, Carlos estava chorando. Ana, eu sinto muito mesmo. Sente muito por quê? Por me trair, por me roubar, por fazer de mim uma idiota? Ou sente muito por ter sido pego? Sinto muito por ter machucado você. Você não merecia isso. Eu não merecia. Ri de forma histérica. Claro que eu não merecia. Ninguém merece descobrir que está vivendo uma mentira. Eu tentei terminar várias vezes. Tentou? Quando você tentou terminar, Carlos? Quando você estava gastando nosso dinheiro com ele? Quando estava planejando viagem romântica? Quando estava escolhendo aliança comigo? Você já teve vontade de machucar fisicamente alguém que te feriu emocionalmente? Naquele momento eu tinha vontade de jogar todos aqueles extratos na cara dele, de quebrar tudo que estivesse ao meu alcance. Mas me controlei.
porque ainda tinha perguntas que precisavam ser respondidas. O casamento, Carlos. Você ia mesmo casar comigo sabendo de tudo isso? Ele não respondeu. Responde! Eu não sei. Eu estava confuso. Não sabia o que fazer. Você estava confuso? Eu que estou confusa. Confusa sobre como uma pessoa pode ser tão covarde, tão egoísta, tão mentirosa. Ana, eu sei que você está com raiva. Raiva? Raiva! Comecei a rir de forma descontrolada. Carlos, raiva é quando alguém fura a fila no supermercado. O que eu estou sentindo não tem nome. Nesse momento, como se o universo quisesse me torturar ainda mais, o celular dele tocou. Ele olhou para a tela e ficou branco. Quem é? Perguntei, embora já soubesse a resposta. É o Diego. Atende. Ana, não acho que... Eu disse, atende. Você já quis ouvir uma conversa que sabia que ia te destruir ainda mais? Carlos atendeu o telefone com a mão tremendo e eu fiz sinal para que colocasse no viva voz. Precisava ouvir. Precisava saber até onde ia aquela farsa. Oi, amor. Conseguiu contornar a situação? A voz doce do Diego ecoou pela sala. Carlos olhou para mim com desespero nos olhos. Diego, ela está aqui comigo. Silêncio do outro lado. Um silêncio que durou uma eternidade. Ela sabe de tudo? Diego perguntou, e pela primeira vez ouvi medo na voz dele. Ela encontrou os extratos, as transferências. Carlos falou baixinho, como se isso fosse amenizar alguma coisa. Puta merda, Carlos. Você disse que tinha apagado tudo. Apagado tudo? Eles tinham tentado esconder as evidências? Tomei o telefone da mão do Carlos. Oi, Diego, sou eu mesma. A idiota que vocês estavam enganando há meses. Ana, escuta. Não, você escuta. Quero que você venha aqui, agora. Quero conversar com vocês dois juntos. Quero saber exatamente qual era o plano de vocês. Ana, não acho que seja uma boa ideia. Eu não perguntei se você acha uma boa ideia. Eu estou mandando você vir aqui. Porque se você não vier, eu vou atrás de você. E vai ser muito pior. Desliguei o telefone e olhei para Carlos. E agora nós vamos esperar seu namoradinho chegar. E vocês vão me contar toda a verdade, toda. Carlos se jogou no sofá, derrotado. Ana, você não precisa humilhar a gente assim. Humilhar? Humilhar? Minha voz subiu 3 tons. Quem humilhou quem aqui, Carlos? Quem fez quem de palhaço durante meses? Enquanto esperávamos Diego chegar, peguei o celular do Carlos novamente. Agora que eu sabia a senha, ia ler tudo. Cada mensagem, cada foto, cada arquivo que eles trocaram às minhas custas. Abri o WhatsApp e comecei a ler as conversas mais antigas. E o que vi me fez perceber que a situação era ainda pior do que eu imaginava. Março. Mal posso esperar para não ter que esconder mais isso. Mal posso esperar para sermos livres, Diego. Também quero nossa liberdade, mas precisa ser do jeito certo. Carlos, quando você vai contar para ela? Diego, depois do casamento. Vou aguentar mais um pouco, depois a gente se assume. Carlos, depois do casamento. Ele ia se casar comigo, me fazer de idiota na frente de toda a minha família, para depois me largar pelo amante. Você consegue imaginar tamanha crueldade? Continuei lendo. Fevereiro. Comprei aquele apartamento que vimos no Leblon. Nossa nova casa está pronta, Diego. Mal posso esperar para morar com você de verdade. Carlos. Eles tinham comprado um apartamento juntos, com o meu dinheiro. Enquanto eu economizava cada centavo para nosso casamento, eles estavam montando um lar para viverem juntos depois que me descartassem. Janeiro. Você tem certeza que ela não suspeita? Diego. Ela é muito ingênua. Não suspeita de nada. Fica animada falando do casamento. Carlos. Às vezes tenho pena dela. Diego. Eu também, mas não tem jeito. A gente precisa manter as aparências por mais alguns meses. Carlos Pena. Eles tinham pena de mim, como se eu fosse um animal ferido que eles precisavam sacrificar para serem felizes. Dezembro. Amo fazer amor com você na cama dela. Diego. É excitante, não é? Ela nem desconfia quando chega em casa. Carlos, parei de ler. Não conseguia mais. Era degradante demais. Humilhante demais. Eles não só estavam me traindo.
Estavam se divertindo com isso. Estavam sentindo prazer em me enganar na minha própria casa, na minha própria cama. Você já se sentiu tão suja que queria arrancar a própria pele? Era exatamente isso que eu estava sentindo. Nojo de mim mesma por ter sido tão cega, tão confiante, tão patética. A campainha tocou. Diego tinha chegado. Carlos olhou para mim como se estivesse pedindo clemência. Vai abrir a porta, ordenei. Chegou a hora de vocês dois me explicarem direitinho qual era o plano para depois do casamento. Carlos foi até a porta e voltou com Diego, que evitava meu olhar. Os dois ficaram ali parados, como criminosos esperando a sentença. Sentem, falei, apontando para o sofá. Agora vocês vão me contar tudo desde o começo. E não quero mais mentira, não quero mais teatro. Quero saber exatamente como vocês planejavam acabar com minha vida. Diego olhou para Carlos. Carlos olhou para Diego. Nenhum dos dois queria começar. Já que vocês não querem falar, continuei. Eu vou contando o que descobri, e vocês vão confirmando. Vocês estão juntos há 6 meses. Compraram um apartamento no Leblon com dinheiro da minha conta conjunta. Planejaram me deixar depois do casamento para ficarem juntos. Transaram na minha cama várias vezes. E riam de mim pelas minhas costas. É isso? O silêncio dos dois foi a confirmação que eu precisava. Caio Resort. A viagem de 5 dias antes do casamento. Diego finalmente falou com a voz quase inaudível. Era nossa despedida de solteiros. Despedida de solteiros? Vocês não são solteiros. Era uma despedida da vida dupla, Carlos explicou. Depois que eu me casasse com você, a gente ia esperar uns meses e eu ia pedir o divórcio. Aí a gente podia assumir o relacionamento. Assumir o relacionamento. Como se eu fosse apenas um obstáculo temporário no caminho da felicidade deles. Você já quis sumir da face da terra? Simplesmente desaparecer para não ter que lidar com tamanha humilhação? Porque naquele momento, olhando para aqueles 2 homens que tinham destruído minha vida tão calculadamente, eu só queria que a terra me engolisse. Mas ao mesmo tempo, uma raiva fria estava crescendo dentro de mim. Uma determinação que eu nunca tinha sentido antes. Eles achavam que iam me destruir e sair ilesos? Achavam que iam usar meu dinheiro, minha confiança, minha vida, e depois seguir felizes para sempre? Estavam muito enganados. Você já teve que desfazer sonhos com as próprias mãos? Depois de ouvir toda aquela confissão nojenta, depois de ver os dois ali na minha frente, como criminosos pegos em flagrante, só havia uma coisa a fazer. Cancelar tudo. Destruir com minhas próprias mãos o que deveria ser o dia mais feliz da minha vida. Vocês podem ir embora, falei, com uma calma que nem eu sabia de onde estava vindo. Tem 5 minutos para sair da minha casa antes que eu chame a polícia. Ana, vamos conversar. Carlos tentou se aproximar. 5 minutos, gritei. E quero as chaves da casa, do carro e nunca mais quero ver a cara de vocês dois na minha frente. Eles saíram correndo como ratos. Diego nem conseguiu me olhar nos olhos antes de sair. Carlos deixou as chaves na mesa da sala e sussurrou um "me desculpa" patético antes de desaparecer pela porta. Assim que eles saíram, a adrenalina passou e eu desabei no chão da sala, chorando como uma criança. Mas não eram só lágrimas de tristeza. Era alívio também. Alívio por finalmente saber a verdade, por não ter descoberto isso depois do casamento, por não ter passado anos sendo enganada. Você já chorou tanto que chegou um momento que não saía mais lágrima? Foi o que aconteceu comigo. Depois de 1 hora no chão da sala, me levantei com uma determinação que nunca tinha sentido na vida. Tinha trabalho a fazer. Peguei meu celular e comecei a ligar para todos os fornecedores. Boa tarde. É sobre o casamento de amanhã. Preciso cancelar tudo. A primeira foi a florista. Cancelar? Mas por quê? Aconteceu alguma coisa? O noivo fugiu com o padrinho. Respondi, sem rodeios. Não ia mais mentir para proteger ninguém. Silêncio do outro lado. Nossa, sinto muito. Vou estornar o pagamento. Obrigada. Depois foi o buffet, o fotógrafo, a decoradora, o padre. Cada ligação era como arrancar um pedaço do meu coração, mas também era libertador. A cada cancelado que eu falava,
Sentia que estava me livrando de uma mentira, me livrando de uma farsa. O pior foi ligar para meus pais. Minha mãe atendeu animada. Oi, filha. Está nervosa para amanhã? Estou aqui terminando de arrumar meu vestido. Mãe, senta. Preciso te contar uma coisa. O que foi? Você está com voz estranha. Não vai ter casamento amanhã. O Carlos está tendo um caso com o Diego. Há meses. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Depois ouvi minha mãe falando com meu pai. Roberto, vem aqui. Aconteceu uma coisa. Filha, você tem certeza disso? Mãe, eu tenho provas. Extratos bancários, mensagens. Eu ouvi eles falando. Eles compraram um apartamento juntos com dinheiro da nossa conta. Minha mãe começou a chorar. Meu Deus, Ana. Como você está? Estou bem, mãe. Quer dizer, não estou bem, mas estou aliviada por ter descoberto antes. A gente vai aí agora. Não precisa, mãe. Eu estou bem. Só preciso cancelar tudo e avisar todo mundo. Desliguei e continuei a lista de cancelamentos. Cada ligação ficava mais fácil. Eu estava criando um escudo de frieza que me protegia da dor. Depois dos fornecedores, veio a parte mais difícil: avisar os convidados. Eram mais de 150 pessoas. Familiares, amigos, colegas de trabalho. Gente que tinha separado dinheiro para presente, que tinha comprado roupa nova, que tinha cancelado outros compromissos para estar no meu casamento. Criei uma mensagem padrão e mandei para todo mundo. O casamento de amanhã foi cancelado por motivos pessoais. Peço desculpas pelo transtorno e pela última hora. Ana, você já mandou uma mensagem sabendo que ia gerar um tsunami de ligações? Em 5 minutos meu celular não parava de tocar. Coloquei no silencioso e deixei todo mundo na caixa postal. Não estava pronta para explicar para 150 pessoas que eu tinha sido feita de idiota pelo meu próprio noivo. Mas teve uma ligação que eu atendi. Era da minha irmã Mariana. Ana, o que aconteceu? Recebi sua mensagem. Mari, você lembra que te falei sobre aquele e-mail estranho? Lembro. Então era verdade. Carlos está tendo um caso com o Diego há meses. Eles tinham uma vida dupla completa. Meu Deus! Você está bem? Onde você está? Estou em casa, cancelando tudo. E estou bem, Mari. Juro que estou bem. Você não pode estar bem. Descobriu isso hoje e o casamento era amanhã. É exatamente por isso que estou bem. Imagina se eu descobrisse isso depois de casada, depois de ter filhos com ele? Minha irmã ficou em silêncio. Ela sabia que eu estava certa. Mari, posso te pedir uma coisa? Liga para a família e explica a situação. Não estou com cabeça para ficar repetindo a história para todo mundo. Claro, deixa comigo. Mas, Ana, você tem certeza que não quer que eu vá aí? Tenho certeza. Preciso de um tempo sozinha para processar tudo. Desliguei e continuei a maratona de cancelamentos. A igreja, a festa, o DJ, o carro dos noivos. Cada item riscado da lista era como apagar um pedaço da vida que eu tinha planejado com tanto carinho. Quando terminei todos os cancelamentos, já eram quase 11 da noite. A casa estava em silêncio, mas não era um silêncio triste. Era um silêncio de liberdade. Pela primeira vez em meses, eu não estava fingindo estar feliz. Não estava forçando sorrisos. Não estava vivendo uma mentira. Peguei o vestido de noiva que estava pendurado no meu closet. Era lindo, escolhido com tanto amor, sonhando com aquele momento especial. Olhei para ele por alguns minutos, lembrando de todos os planos que eu tinha feito, de todas as vezes que imaginei Carlos me vendo entrando na igreja com aquele vestido. Você já teve que se despedir de um sonho? É uma dor diferente de qualquer outra. Não é só tristeza, é luto. Luto por uma vida que nunca vai existir, por um futuro que foi roubado de você. Mas sabe o que me surpreendeu? Junto com a tristeza, veio uma sensação de alívio. Eu não ia casar com um mentiroso. Não ia passar minha vida toda com alguém que não me amava de verdade. Não ia criar filhos com um pai que vivia uma farsa. Me joguei na cama e, pela primeira vez em semanas, dormi pesado. Não sonhei com casamento, não sonhei com véu e grinalda. Dormi o sono de quem finalmente podia descansar em paz, sabendo que tinha feito a coisa certa. No dia seguinte, que deveria ter sido meu casamento, acordei tarde, fiz um café reforçado e liguei a televisão.
Era estranho pensar que naquele exato momento eu deveria estar no salão de beleza, arrumando cabelo e maquiagem para o grande dia. Mas não sentia nem um pingo de arrependimento. Só gratidão por ter descoberto a verdade a tempo. Você já quis se vingar de alguém que destruiu sua vida? Nos dias seguintes ao cancelamento do casamento, enquanto eu recebia mensagens de apoio da família e amigos verdadeiros, uma ideia foi tomando forma na minha cabeça. Carlos e Diego acharam que iam sair ilesos dessa história. Acharam que iam me humilhar e partir para sua vidinha feliz, sem consequências? Estavam muito enganados. A primeira providência foi procurar um advogado. Não só para resolver a questão dos 15 mil reais roubados da nossa conta conjunta, mas também para entender meus direitos. Carlos tinha usado dinheiro nosso para comprar um apartamento com outro homem. Isso não ia ficar assim. Doutora, ele transferiu dinheiro da conta conjunta sem meu consentimento para financiar um relacionamento extraconjugal. Isso não é crime? A advogada, uma mulher de uns 50 anos com cara de quem não brincava em serviço, analisou todos os extratos que eu levei. Além de crime contra o patrimônio, você tem direito a danos morais. E olhando essas transações é um caso bem robusto. Quanto tempo demora? Para bloquear os bens dele e conseguir ressarcimento, algumas semanas. Para o processo completo, uns 2 anos. Mas ele vai sentir no bolso rapidinho. Perfeito. Era exatamente o que eu queria ouvir. Mas a vingança legal era só o começo. Porque enquanto eu estava no escritório da advogada, lembrei de uma coisa importante. Diego trabalhava numa empresa familiar conservadora. O pai dele era evangélico fervoroso e sócio principal de uma empresa de construção que fazia questão de manter uma imagem familiar sólida. Como será que o papai reagiria ao saber que o filho querido estava há meses mantendo um relacionamento com um homem comprometido? Você já teve aquela sensação deliciosa de saber exatamente como machucar quem te machucou? Peguei o celular e liguei para a empresa do Diego. Boa tarde, gostaria de falar com o senhor João Ferreira. Quem gostaria? Ana Santos. É sobre o Diego, filho dele. Em alguns minutos, o pai do Diego estava na linha. Oi, Ana, tudo bem? Diego comentou que você ia casar hoje. Parabéns. Na verdade, senhor João, é sobre isso que quero conversar. O senhor tem um tempo para nos encontrarmos? É importante. 1 hora depois, eu estava no escritório do pai do Diego com uma pasta cheia de provas. Extratos bancários, prints das conversas, tudo organizadinho. Senhor João, não houve casamento porque descobri que o Diego e o Carlos mantêm um relacionamento há meses. Eles compraram um apartamento juntos com dinheiro que foi roubado da minha conta. O rosto do homem foi mudando de cor conforme eu mostrava as evidências. De branco para vermelho para roxo. Você já viu alguém processando uma informação que vai contra tudo que acredita? Era exatamente o que estava acontecendo. Isso não pode ser verdade. Senhor João, eu tenho aqui as transferências bancárias, as mensagens entre eles, até confirmação da reserva do resort onde eles foram juntos na semana passada. Ele ficou em silêncio por longos minutos, olhando os papéis como se fossem escritos em língua estrangeira. E o que você quer de mim? Quero que o senhor saiba com que tipo de pessoa está dividindo a empresa da família. Alguém que não tem problema em destruir relacionamentos, roubar dinheiro de conta conjunta, mentir por meses. Deixei os documentos na mesa dele e saí. Não precisei dizer mais nada. Um homem como aquele, com os valores que ele pregava, não ia deixar passar batido. No dia seguinte, Diego me ligou desesperado. Ana, o que você fez? Meu pai me tirou da empresa. Ele disse que não quer mais me ver. Fiz exatamente o que vocês fizeram comigo. Contei a verdade. Você destruiu minha vida. Eu destruí sua vida. Vocês que destruíram a minha. A diferença é que vocês fizeram isso mentindo e eu fiz contando a verdade. Por favor, liga para o meu pai. Explica o que, Diego? Que vocês são pessoas íntegras que merecem confiança, que não roubam dinheiro de conta alheia para bancar vida de luxo. Ele desligou na minha cara. Mas eu não tinha terminado. Carlos trabalhava numa empresa grande, mas tinha uma chefe muito conservadora que fazia questão de contratar apenas pessoas de família com valores sólidos.
Marquei um café com ela, fingindo que queria agradecer por ter liberado Carlos mais cedo nos últimos dias para ajudar com os preparativos do casamento. Que pena que não deu certo, ela comentou quando expliquei que não houve casamento. Pois é, descobri que ele estava tendo um relacionamento com outro homem há meses, inclusive financiando a vida desse homem com dinheiro da nossa conta conjunta. O rosto da mulher mudou completamente. Sério? Tenho todas as provas. Transferências, mensagens. Eles até compraram um apartamento juntos. Você já plantou uma semente sabendo exatamente que fruto ela ia dar? Não precisei pedir nada. Não precisei sugerir nada. Apenas contei a verdade e deixei a natureza conservadora da chefe do Carlos fazer o resto. Uma semana depois, Carlos me ligou histérico. Ana, você contou para a Márcia sobre nós? Contei a verdade. Por quê? Ela me demitiu. Disse que a empresa não compactua com comportamentos imorais. Que pena, Carlos, mas olha pelo lado bom. Agora você tem tempo integral para curtir seu apartamento com o Diego. Ana, por favor, você já se vingou o suficiente? Me vinguei? Carlos, eu só contei a verdade para as pessoas certas. Se isso arruinou sua vida, o problema não é a verdade. O problema é o que vocês fizeram. Mas a melhor vingança ainda estava por vir. Lembrei que Carlos sempre foi vaidoso com suas redes sociais, sempre postando sobre nosso relacionamento perfeito, sobre como era um namorado dedicado. Que tal o mundo inteiro saber que tipo de pessoa ele realmente era? Criei um post longo no Instagram contando toda a história, desde o e-mail da reserva até os 15 mil reais roubados. Postei prints das conversas, sem mostrar números, mas mostrando o teor, fotos dos extratos bancários, tudo. A legenda era simples. Para quem está perguntando por que cancelei o casamento, essa é a história completa. Às vezes a verdade dói, mas é melhor que viver uma mentira. Você já viu um post viralizar em tempo real? Em 2 horas eu tinha mais de 1000 comentários. Amigos, conhecidos, até pessoas que não me conheciam compartilhando a história, mandando mensagens de apoio, chamando Carlos e Diego de todos os nomes possíveis. O melhor foram os comentários de pessoas que os conheciam. Sempre achei estranho eles dois juntos o tempo todo. Nossa, agora faz sentido. Que situação, Ana. Você fez certo em expor. Em 24 horas, metade da cidade sabia da história. Carlos e Diego não conseguiam mais sair na rua sem ser reconhecidos como os caras que traíram a noiva com o padrinho. Diego tentou me processar por difamação, mas como tudo que postei era verdade e eu tinha provas, o processo não foi para frente. Aliás, foi até bom porque deu mais publicidade ainda para a história. Você já sentiu o gosto doce da justiça sendo feita? Não era só vingança, era responsabilização. 2 pessoas que acharam que podiam destruir minha vida sem consequências estavam descobrindo que ações têm reações. Carlos perdeu o emprego, Diego foi deserdado pelo pai, os 2 viraram piada na cidade e ainda por cima iam ter que me devolver os 15 mil reais com juros e danos morais. Enquanto isso, eu estava recebendo dezenas de mensagens de apoio, convites para entrevistas em podcasts sobre relacionamentos e até proposta para escrever um livro sobre minha experiência. Sabe qual foi a melhor parte de tudo? 3 meses depois, recebi uma mensagem de uma garota que eu não conhecia. Ana, vi sua história e me deu coragem para investigar meu namorado. Descobri que ele também estava me traindo. Obrigada por me mostrar que a gente não precisa aceitar ser enganada. Foi aí que percebi que minha vingança tinha se transformado em algo maior. Em empoderamento. Em mostrar para outras mulheres que não precisam aceitar ser humilhadas em silêncio. Às vezes, contar a verdade é a melhor vingança de todas. Você já teve que reconstruir sua vida do 0 aos 30 anos? 6 meses depois de cancelar meu casamento, eu estava sentada no meu apartamento novo. Sim, eu que me mudei. Não ia ficar naquela casa cheia de memórias falsas, pensando em como minha vida tinha mudado completamente. E sabe o que mais me impressionava? Eu estava feliz, genuinamente feliz pela primeira vez em anos. Os primeiros meses foram difíceis, não vou mentir. Teve noite que chorei até dormir. Teve dia que não queria sair da cama. Teve momento que me perguntei se não estava sendo dramática demais. Mas sabe o que me salvou? A terapia.
Procurei uma psicóloga especializada em traumas de relacionamento e foi a melhor decisão da minha vida. Ana, você não perdeu 4 anos da sua vida, ela me disse numa das sessões. Você ganhou uma lição que vai te proteger para o resto da vida. Agora você sabe identificar mentiras, sabe confiar na sua intuição, sabe que merece honestidade. E ela estava certa. Cada sessão me fazia entender melhor não só o que tinha acontecido, mas quem eu realmente era sem a influência de alguém que estava me manipulando há anos. Descobri que eu tinha perdido minha personalidade no relacionamento, que tinha parado de fazer coisas que gostava para agradar alguém que nem me amava de verdade. Você já se redescobriu depois de uma grande desilusão? Comecei a fazer coisas que não fazia há anos. Voltei a pintar. Eu adorava aquarela na faculdade, mas Carlos sempre achou perda de tempo. Voltei a sair com minhas amigas, as verdadeiras, que me apoiaram durante toda a situação. Comecei a viajar sozinha, coisa que sempre quis fazer, mas ele dizia que mulher não viaja sozinha. A primeira viagem solo foi para Gramado, 3 meses depois do cancelamento. Lembro de estar no hotel jantando sozinha e sentir uma liberdade que não sentia há anos. Não tinha que perguntar para ninguém se podia pedir aquela sobremesa. Não tinha que fingir que gostava de um restaurante que não gostava. Não tinha que acelerar o passo porque alguém estava impaciente. Foi nessa viagem que conheci a Laura, uma executiva de São Paulo, que também estava viajando sozinha após um divórcio difícil. Nos tornamos amigas e ela me deu um conselho que nunca esqueci. Ana, a melhor vingança é ser feliz. Não feliz para mostrar para eles, mas feliz para você mesma. O processo legal também foi terapêutico. Ver Carlos e Diego sendo obrigados a devolver o dinheiro roubado, vê-los enfrentando as consequências dos próprios atos, me deu uma sensação de justiça que foi fundamental para minha cura. Não era sobre vingança, era sobre responsabilidade. Ações têm consequências, e eles estavam finalmente pagando pelas deles. Mas sabe qual foi o momento que mais me marcou nessa jornada de reconstrução? Foi quando encontrei Carlos no supermercado, 6 meses depois de tudo. Ele estava magro, com cara de quem não dormia bem, meio desgrenhado. Me viu e veio falar comigo. Ana, como você está? Perguntou claramente, sem jeito. Estou ótima, Carlos. E você? Eu queria te pedir desculpas novamente. Sei que o que fizemos foi... Carlos, o interrompi. Você não precisa se desculpar novamente, já passou, espero que você seja feliz. E o mais incrível, eu falei isso de coração. Não tinha mais raiva, não tinha mais rancor. Tinha pena, talvez, de ver alguém que destruiu a própria vida por covardia. Mais raiva? Não tinha mais. Você já chegou num ponto em que perdoou alguém que te machucou profundamente? Não perdoei para ele, perdoei para mim. Porque carregar raiva é como tomar veneno esperando que a outra pessoa morra. E eu não queria mais veneno na minha vida. A reconstrução não foi só emocional, foi prática também. Com o dinheiro que recuperei na justiça, mais a indenização por danos morais, consegui dar uma boa entrada num apartamento menor, mas todo meu. Decorei do meu jeito, com as cores que eu gostava, com os quadros que eu escolhi. Cada cantinho daquela casa refletia quem eu realmente era, não quem eu achava que deveria ser para agradar alguém. Profissionalmente, a situação toda me deu uma visibilidade inesperada. Depois que minha história viralizou, comecei a receber convites para palestras sobre relacionamentos abusivos, sobre sinais de alerta, sobre como reconstruir a vida após uma traição. Descobri que tinha uma habilidade natural para falar em público e que minha experiência podia ajudar outras pessoas. Hoje, 1 ano depois, eu tenho uma vida completamente diferente. Moro num apartamento que é a minha cara. Tenho uma carreira de palestrante que me realiza, um círculo social renovado com pessoas genuínas. E, principalmente, tenho autoestima para nunca mais aceitar migalhas de amor. Conheci o Pedro há 2 meses. Ele é divorciado, pai de uma menina de 8 anos e a coisa mais linda nele é a transparência. Ele me mostra as mensagens da ex-mulher sobre a filha, me inclui nos planos, não tem celular com senha. No começo eu estranhei tanta honestidade, mas agora entendo que relacionamento saudável é assim mesmo. Sem segredos, sem jogos, sem mentiras. Você já experimentou um relacionamento onde não precisa investigar,
onde não precisa desconfiar, onde pode confiar de olhos fechados. É libertador. É assim que amor deveria ser sempre. Claro que ainda tenho traumas, ainda fico alerta com comportamentos suspeitos, ainda presto atenção em detalhes que antes ignorava. Mas agora vejo isso como proteção, não como paranoia. Minha intuição foi treinada na dor e agora ela é minha melhor amiga. A maior lição que levo de tudo isso? Nunca ignore sua intuição. Se algo parece estranho, provavelmente é. Se você sente que está sendo enganada, provavelmente está. Se alguém te faz questionar sua própria sanidade, provavelmente está te manipulando. Confie em você mesma sempre, mesmo quando todo mundo disser que você está louca. Outra lição importante: você não precisa aceitar desrespeito por medo de ficar sozinha. Estar sozinha é infinitamente melhor do que estar acompanhada de alguém que não te ama de verdade. Solidão é temporária, mas autoestima ferida pode durar a vida toda se você não cuidar. E para quem está passando por algo parecido agora, você vai sobreviver. Você vai se reconstruir. Você vai ser mais forte, mais sábia, mais seletiva. Vai doer muito no começo, mas cada dia vai doer um pouco menos, até que um dia você vai acordar e perceber que não dói mais. Hoje eu sei que mereço honestidade, mereço fidelidade, mereço ser prioridade na vida de alguém. E você também merece. Nunca se esqueça disso. Às vezes o universo nos tira de situações ruins de formas dolorosas para nos colocar em situações melhores. Aquele e-mail que descobri por acaso foi o universo me salvando de uma vida inteira de mentiras. Hoje sou grata por ter descoberto a verdade, mesmo que tenha doído tanto na época. Se você chegou até aqui nessa história, provavelmente se identificou com alguma parte dela. Me conta nos comentários. Você já passou por uma situação de traição? Como foi sua jornada de reconstrução? Ou talvez você esteja vivendo algo parecido agora e precisa de encorajamento. Compartilhe a sua experiência, porque às vezes saber que não estamos sozinhas nessa jornada faz toda a diferença. E se essa história te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que pode precisar ouvir que é possível recomeçar e ser feliz novamente, porque todo mundo merece saber que vale a pena lutar pela própria felicidade.